Então, muito bem, vamos aqui dar boa noite a todos. O italiano seria um buonasera, né? Um bom pomeriggio, já são 18h30, então buonasera a tutti. É um prazer recebermos aqui a Mariana. Depois o Caio e a Débora farão as devidas apresentações da Mariana, que é maquenzista, né? Então, sempre vão ter os maquenzistas aqui conosco também. E uma satisfação, Caio e Débora, esse encontro de núcleos, né? O Comitê Jurídico da Câmara Italiana, ele é integrado por núcleos de assuntos temáticos. E esse é um trabalho que nós iniciamos também, dos núcleos conversarem e colocarem os temas que convergem e oferecerem eventos, webinars em conjunto. Então, hoje nós temos esse tema, eu já fiz aí uma provocação à Mariana, quem estava online já ouviu, que é a Lei Geral do Esporte, e o tema, né, da discussão de hoje é a Lei Geral do Esporte e a criminalização da corrupção privada em âmbito privado. E nós temos aqui a Mariana como palestrante, e também como palestrante moderador o Caio Galati, que é o nosso coordenador do Núcleo Desportivo, e a Débora Pimentel como moderadora, que é a nossa coordenadora do Núcleo de Penal Econômico. Então, eu gostaria de dar boas-vindas à Mariana, a todos que nos acompanham e aqueles que eu sei que nos acompanharão depois, porque os nossos eventos, os nossos webinars, eles são gravados e são disponibilizados no YouTube da Câmara Italiana de Comércio, aqui de São Paulo. Então, a gente sabe que depois dos eventos, nós temos um acesso muito grande. Pessoas que não conseguem acompanhar ao vivo, mas depois têm a oportunidade de aprender com essas discussões que certamente hoje vão animar pelo menos o nosso início de noite. Então, Mariana, muito obrigado mais uma vez. Saudações maquenzistas. Caio, Débora, grazie mille. Adesso tocca a voi. Grazie mille, Vicente. Obrigada, Vicente. Bom, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui junto, né, com o Caio e principalmente também com a Mariana, que aceitou o convite, né, o nosso convite conjunto de núcleos. Então, essa ideia de trazer esse debate junto do núcleo de direito desportivo, acho que foi super interessante. E trazer um assunto, né, que está assim, realmente tão em voga, tão quente, né, tão aquecido, é realmente muito interessante e foi muito legal. A gente está muito feliz de ter conseguido e de ter a Câmara abrindo e dando essa oportunidade para a gente, esse espaço. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui muito breve, até mesmo para dar a palavra para a Mariana e para o Caio, muito breve do currículo da Mariana, tá? A Mariana é procuradora do Tribunal de Justiça Desportivo do Futebol do Estado de São Paulo, é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e tem aí um histórico de carreira também muito forte no direito penal, e está presente em todas os eventos e, enfim, nessas falas e nessas discussões de direito desportivo. Então, é um grande prazer te receber aqui, Mariana, e o Caio é o coordenador, né, do comitê, do núcleo de direito desportivo da Câmara. Ele é sócio do Porto Advogados e, enfim, vou passar a palavra para ele e ele faz a apresentação e, enfim, em conjunto comigo, que sou coordenadora do Núcleo de Direito Penal, a gente fez esse evento aqui para vocês. Então, a ideia aqui é ter um bate-papo, então fiquem à vontade para mandar as perguntas e a gente vai abrindo e vai deixando esse webinar fluir da melhor forma possível. Bom, muito obrigada. Maravilha.
Obrigado, Vicente, Débora, obrigado pelo convite aí, de a gente fazer em conjunto aí os núcleos de penal econômico e direito esportivo. A Mariana é uma convidada, não poderia ter uma pessoa melhor para tratar sobre o assunto. Eu acompanho a Mariana aí direto nos congressos, nos seminários do IBDD, sempre com uma grande atuação, sempre tratando de temas muito importantes. E esse tema que a gente está tratando agora não é diferente, né? Essa questão da criminalização na área desportiva. Eu fiz uma apresentaçãozinha só para dar um início do que eu considero ali, talvez o termo inicial de quando começou essa questão de tratar os crimes dentro do direito desportivo, né? Obviamente que já tem esparçados casos aí durante anos, né? Mas eu vou só compartilhar aqui, deixa eu ver se vai. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? A gente está vendo sua tela inteira, Caio. Agora foi a apresentação. Foi, então vamos lá. Em 2005, a gente teve um grande escândalo aqui no futebol brasileiro, né? Que foi a chamada máfia do apito. Depois de uma publicação da revista Veja, os árbitros Edilson Pereira de Carvalho, inclusive um árbitro FIFA, e o Paulo José Danelon, eles foram acusados de receberem quantias monetárias para manipular alguns jogos do torneio. E por trás tinham alguns apostadores que puderam lucrar com essa manipulação. Na época, o que aconteceu? As 11 partidas que foram apitadas pelos árbitros foram anuladas e os jogos tiveram que ser refeitos. De prático, para os juízes, eles tiveram um banimento do quadro da CBF. E aí eles o Ministério Público ofereceu uma denúncia por formação de quadrilha, estelionato e falsidade ideológica. Veja que na época, acho que todo mundo vai lembrar, foi uma repercussão muito grande, né? A revista Veja trouxe a matéria. Em um dia, no dia seguinte, todos os torcedores amanheceram ali com a informação que os jogos iam ser anulados. Teve uma alteração, né, relevante no resultado do campeonato. E os juízes foram encaminhados ali a prestar depoimento. O problema surgiu aí. Na época não existia nenhuma tipificação na esfera criminal que pudessem incriminá-los na esfera penal. Apesar de eles reconhecerem, realmente, a gente tem diversas entrevistas aí do próprio Edilson Pereira de Carvalho, confirmando que recebeu uma quantia, até se colocando arrependido na época de ter recebido, uma quantia que se eu não me engano, era de 10 mil reais, assim, nada que perto do que envolve, né, os valores exorbitantes que o futebol brasileiro movimenta. O Tribunal de Justiça de São Paulo ele jogou improcedente a ação penal, porque os atos não tinham tipificação na esfera criminal. E aí, em 2010, essas fraudes esportivas, elas, enfim, foram tipificadas no Estatuto do Torcedor, com a inclusão do artigo 41C, que, inclusive, o Estatuto do Torcedor, é importante, eu coloquei até a observação, ele foi revogado, tá? Pela Lei Geral do Esporte, a Lei 14.597 de 2023. No 41C, na época, o Estatuto do Torcedor, ele previa que era crime solicitar ou aceitar para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado da competição esportiva ou evento por ela associado. E aí ele traz a pena aí de reclusão de 2 a 6 anos e multa, né? E aí o parágrafo ele trouxe que em caso de
se a pessoa acusada for dirigente ou funcionário de entidade de prática desportiva, ou responsável pela organização da competição, aí leia-se se ele trabalha na CBF, na Federação Paulista, se ele trabalha em algum clube de futebol, ela é aumentada de 1/3 até metade, tá? Então, aí começou-se a tipificação na esfera criminal. Recentemente, outro escândalo surgiu, que foi chamado de Operação Penalidade Máxima, onde o Ministério Público de Goiás, novamente, deu início sobre o envolvimento de jogadores na manipulação de resultados esportivos. O modus operandi era o mesmo, né? Os apostadores entravam em contato com os jogadores, nesse caso, eram jogadores, na época da máfia do apito, era diretamente com os juízes, e ofereciam dinheiro para os jogadores fazerem alguma ação ou cometerem alguma infração dentro do campo. Por exemplo, o recebimento de um cartão amarelo durante a partida. E aí, com isso, os criminosos eles burlavam, né, as casas de aposta e colocavam essas condutas em apostáveis, né? Nessas casas de aposta, você, por exemplo, tem a previsão de em casos tomar um cartão amarelo, você apostar nessa conduta, o jogador, você pode apostar tudo, na verdade, escanteio, cartão amarelo, e aí isso até vale um parênteses aqui, os jogadores, por falta de conhecimento, eles achavam que não tenha problema nenhum eles tomarem um cartão amarelo, que o fato de eles estarem tomando um cartão amarelo não ia alterar o resultado da partida. Então, assim, era diferente. Eu vi, inclusive, algumas defesas aí dos jogadores, uns depoimentos dos próprios, dizendo que seria diferente se ele fizesse um gol contra ou se ele cometesse um pênalti, mas um cartão amarelo não ia ter nenhuma consequência prática, o que não é verdade, até porque todo o esporte tem a imprevisibilidade do resultado, né? Então você está, de alguma forma, manipulando aquela questão desportiva, né? A questão do jogo, né? Do fair play. Então, nesse caso, mais de 20 atletas foram investigados e denunciados, além, claro, dos apostadores que ofereciam os valores aí monetários para os jogadores. Vocês vão lembrar que teve um jogador, né, que de mais repercussão foi o do zagueiro do Santos, na época, o Eduardo Bauerman. O dele também foi questão de cartão amarelo. Eu trouxe o caso dele, que acho que foi o jogador de maior repercussão, porque ele jogava nos maiores clubes do Brasil. Ele teve como sanção o afastamento por 360 dias. E a consequência que ele teve foi o contrato rescindido com a instituição desportiva, né? No caso, o Santos. Aqui é interessante porque, inicialmente, as punições elas se restringiam somente ao território nacional. Então, de uma forma de ele continuar praticando o esporte, né, jogando futebol, ele fechou um contrato com o clube da Turquia. E aí teve uma outra discussão a respeito de como seria aplicada essa punição. E aí a CBF, por conta disso, ela fez uma interpelação junto à FIFA, e a FIFA entendeu que essa pena ela deveria ser aplicada mundialmente, por todas as federações filiadas a ela. Ou seja, não adiantou ele ter feito um contrato com o clube da Turquia, porque ele não vai poder jogar enquanto cumpre essa pena imposta. E aí, bom, essa foi a introdução, mas partindo agora para o objeto aqui do webinar, que é a questão da Lei Geral do Esporte, né? A Lei Geral do Esporte 14597 de 23, que está em vigor aí desde 15 de junho.
Ela revogou o Estatuto do Torcedor e passou a regulamentar a atividade esportiva e disciplinar a ordem e integridade econômica do esporte, além de fomentar a cultura e pós e proibir condutas do ponto de vista criminal. E aí o que traz aí a questão da Lei Geral do Esporte? No capítulo Crimes contra a Ordem Econômica Esportiva, foi instituído o crime de corrupção privada no esporte, que basicamente é também exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem devida como representante da organização esportiva privada para favorecer a si ou a terceiros, direto e indiretamente, ou acertar promessa de vantagem devida a fim de realizar ou omitir ato inerente às suas contribuições. Basicamente, ela mantém mais ou menos os termos do que já tinha no Estatuto do Torcedor, né? E aí, o novo dispositivo tem a questão de exigir, solicitar, aceitar como representante da organização para favorecer a si ou terceiro, direto ou indiretamente, ou acertar a promessa a fim de realizar ou omitir ato inerente às suas atribuições. Pode cometer crime. Então, no caso dos jogadores, eles cometeram um crime, né, de receber uma vantagem devida, e aí foram capitulados nesse artigo aí. E aí, da mesma forma, tem quem corre, promete, entrega ou paga vantagem devida ao representante da organização esportiva privada. E aí, nesse sentido, a corrupção privada ela foi estruturada como crime próprio, restringindo a prática dos atos ao representante de organização esportiva privada, ainda que se destine ao favorecimento de terceiros. Nesse caso da operação penalidade máxima, a gente teve também dirigentes de clubes diretamente culpados por condutas ilícitas, né? Então, além da esfera de dentro do campo dos jogadores, a gente teve a condenação de dirigentes de clubes aí que participavam dessa digamos, negociação. Então, assim, essa foi uma introduçãozinha aí, só para dizer que essa questão da Lei Geral do Esporte, ela vem reforçar, né, a proteção dos atores envolvidos no âmbito esportivo, proporcionando um ambiente mais saudável e proveitoso para organizadores de eventos esportivos, patrocinadores, atletas, times demais envolvidos, principalmente para garantir a integridade da economia do esporte. Então, essa introduçãozinha, na verdade, foi só para colocar como é que surgiu, né? E deixa eu tirar aqui. E como é que isso foi tratado até, acho que a Mariana pode falar melhor aí como é que ela enxerga essa questão criminal, se ela teve casos onde tiveram condenações penais na esfera penal, e como é que isso está sendo aí daqui para frente, como é que ela imagina que seja aí com cada vez essa questão dos clubes serem tratados como com a necessidade de ter a governança, né, de você poder orientar os seus atletas, seus dirigentes a não cometerem esses atos aí ilícitos. Estou com a palavra? É toda sua. Então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer muito a Câmara pelo convite, vou agradecer principalmente Débora, Vitor, Verônica e você, Caio, e o professor Vicente Bagnoli pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui. Uma honra poder falar aqui para um público diferente. Eu não sei se esse público é composto de advogados somente, de não advogados. Eu vou tentar trazer uma linguagem tão menos jurídica quanto for possível. Eu vou fazer algumas considerações prévias. Eu até tenho uma apresentação aqui, mas vamos ver se eu vou ou não passá-la. Qualquer coisa depois eu disponibilizo. Eu queria dizer para quem tiver alguma dúvida durante a minha fala, pode ficar à vontade para mandar pergunta pelo chat, que aí eu já vou respondendo ao longo da fala, e se por um acaso eu falar alguma coisa que não ficar tão clara, por favor, também fiquem à vontade, Débora e Caio, para me interromper aqui, que eu explico melhor. Então, falando em corrupção no esporte, a gente precisa olhar essa corrupção por dois vieses. O legislador português, ele coloca isso muito bem, dando os mesmos nomes para as condutas.
ainda que com vieses diferentes. Aqui no Brasil, o legislador, na Lei Geral do Esporte, ele opta por fazer 4 crimes diferentes. Então, o primeiro crime que está previsto no artigo 165, que o Caio colocou ali na apresentação dele, é o crime efetivamente que é denominado na Lei Geral do Esporte corrupção privada no esporte. Esse crime nada mais é do que o crime de corrupção que a gente conhece nas relações normais do particular com o funcionário público. Então, é pagar ou oferecer, dar um pagamento ou uma vantagem indevida, monetária ou não, para que esse funcionário público ele faça ou deixe de fazer alguma coisa. E o funcionário público que solicita ou recebe, ele é apenado com a pena de corrupção passiva. No esporte, essas duas condutas elas estão condensadas no único artigo, que é o artigo 165, que no parágrafo ele vai trazer a conduta daquele que aceita, mas vão trazer condutas não cometidas nesse caso por funcionários públicos, por agentes públicos, mas por pessoas relacionadas a organizações esportivas. É importante aqui, como não é um público que eu conheço, eu vou explicar uma coisa que quem conhece o esporte é uma coisa bem talvez dizer óbvia, que existem 2 tipos de organizações esportivas, as organizações, as entidades de administração do esporte, que são as federações e confederações, e as entidades de prática esportiva, que são os clubes. Então, é quem disputa a competição. Bom, qualquer pessoa que esteja relacionada, ou que de alguma forma tenha a possibilidade de atuar dentro dessas federações e confederações, e que ela receba um valor ou uma vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ela deveria fazer de ofício, essa pessoa está sujeita às penalidades previstas ali no artigo 165 da Lei Geral do Esporte. Isso vai desde um funcionário de um departamento de compras que quer exigir um valor extra para ele escolher determinada empresa, até outras circunstâncias que estão relacionadas, por exemplo, às condenações que a gente viu no FIFA-Gate, que é um caso super público de 2015 ou 2016, acho que foi 2015, FIFA-Gate, que a gente teve ali algumas questões relacionadas à corrupção na FIFA e que implicaram algumas pessoas aqui da CBF, dentre as quais o José Maria Marim, que está preso ou estava preso até pouco tempo atrás lá nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil não puderam ser penalizados. Então, um pouco como o Caio contou na história da máfia do apito, não havia esse crime aqui, e aí com a Lei Geral do Esporte foi criminalizada essa conduta. Essa conduta ela foi tipificada porque o jurista brasileiro, o legislador brasileiro, ele tem um entendimento de que, ainda que as organizações esportivas elas sejam autônomas, isso está previsto no artigo 217 da Constituição, o esporte em si ele tem um interesse privado. Então, ainda que o futebol organizado ele seja um sistema à parte, com uma lei apartada de normas, regulamentos oriundos da FIFA, então como numa pirâmide que você tem a FIFA, as organizações continentais, então Comebol, UEFA, enfim, as confederações nacionais ou federações nacionais. E aqui no caso do Brasil, pelo tamanho do país, as federações estaduais, e todos eles estão dentro desse sistema organizado, que é um sistema particular. Como o esporte no Brasil, constitucionalmente, ele tem uma natureza pública, ainda que sejam entidades privadas, o legislador, ele se entende no direito de criminalizar essa conduta. Esse é um viés da corrupção esportiva, que é um viés que ele ainda não foi tão bem explorado, a gente não tem grandes cases sobre isso ainda, aliás, eu acho que eu nunca vi uma denúncia criminal sobre crime de corrupção privada, até porque a lei não tem nenhum ano ainda. Porém, olhando para o outro viés da corrupção privada, que era o que eu estava dizendo, que é a corrupção esportiva, que é como o legislador português chama, aqui no Brasil ele vem num outro capítulo da Lei Geral do Esporte, que trata dos crimes de integridade. Então, são dos crimes contra a imprevisibilidade do esporte, que estão lá nos artigos 198, 199 e 200 da Lei Geral do Esporte, que são essas condutas relacionadas justamente a manipulação de competições, porque não é só manipulação de resultados. Feita essa introdução, que eu já falei mais do que eu devia, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu só botar aqui a apresentação. Para uma apresentação bem breve. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha apresentação só? Sim?
Sim, tá na caixinha, não tá como modo apresentação. Perfeito. Então, olhando para a corrupção esportiva num viés relacionado à integridade e à imprevisibilidade das competições, a gente tem que ter como premissa, a premissa mais básica relacionada ao esporte é o seguinte: sem imprevisibilidade, o esporte ele deixa de existir. O esporte, e aí a gente fala de futebol, como eu fui apresentada aqui, eu estou hoje procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, eu sou da Comissão de Assuntos Jurídicos, a Débora bem disse, eu advoguei na área criminal por 10 anos, e aí eu fiz uma transição de carreira, hoje eu trabalho com direito desportivo, muito focada nessa parte de integridade no esporte, fazendo consultorias para alguns clubes, então, de futebol. Então, o meu olhar é muito voltado para o futebol, mas não dá para perder de vista que ela pode acontecer em qualquer esporte. O esporte ele é um mercado, uma indústria atraente financeiramente, que movimenta milhares de reais ao longo dos anos, ou milhares de dólares, milhões ao longo dos anos, porque ele é imprevisível. Não existe a menor graça, do ponto de vista comercial, de assistir a uma partida em que já se saiba o resultado. Então, a preservação da imprevisibilidade é tão importante quanto a própria existência do esporte em si. E o que é manipular uma competição? Manipular uma competição é fazer ou deixar de fazer alguma coisa de forma intencional, ou seja, de propósito, para alterar o resultado ou o curso de uma partida, tirando de alguma forma a imprevisibilidade do esporte. Por que eu estou falando aqui o resultado ou curso e por que eu tenho me policiado para não usar mais a expressão manipulação de resultados, mas manipulação de competições? Hoje a gente tem um mercado de apostas que já existe no Brasil, já está presente no Brasil há muito tempo, mas que vem desde 2018, do final do governo Temer, tentando ser regulamentado. Agora a gente está, assim, prestes a essa regulamentação sair, felizmente, o que vai possibilitar que esses sites eles sejam fiscalizados e que a imprevisibilidade do esporte ela seja garantida de melhor forma, mas para falar de aposta, um outro assunto aqui que também daria para falar muitas coisas, mas olhando só para isso, quando se entra num site de apostas, eu não sei quantos daqui eles já entraram, vocês já entraram, mas você entra, você tem várias possibilidades. Dá para você apostar desde qual vai ser o resultado da partida, ou se qual das equipes vai ganhar, se vai ser um empate, se vai ter cartão, quem vai tomar cartão, quantos cartões vai ter, escanteios, existem uma infinidade de possibilidades de apostas serem feitas. E para cada possibilidade de aposta, consequentemente, vai haver a possibilidade de ação de um manipulador. Aqui é um vídeo, eu não sei se ele vai tocar bem, mas é um caso de manipulação famosa que aconteceu no Campeonato Colombiano de 2021. Eu gosto desse vídeo, ainda que ele já esteja um pouco mais antigo, porque é bem óbvia assim, a conduta dos atletas. Então, você vê a ação dos atletas, os zagueiros eles ficam absolutamente parados ali, não vão para o jogo, não fazem nada, simplesmente esperam o gol chegar. Então, esse é um caso que é bem óbvio ali a manipulação, houve condenações, mas ele não estava relacionado especificamente a apostas esportivas, era manipulação desportiva pura. Então, nesse caso, desse exemplo, os atletas eles decidiram perder o jogo porque eles estavam com salários atrasados. Então, por isso, eles fraudaram o que seria o curso natural da competição, simplesmente resolvendo perder por outros motivos. Outra forma de manipulação que existe aqui no Brasil, uma das pessoas que sofreu disso de alguma forma foi o Bauerman, que foi o exemplo que o Caio deu. O Bauerman, eu tive a oportunidade de ver a defesa dele, de acompanhar o julgamento dele no STJD. Ele narra, a narrativa dele que ele havia aceitado entrar no esquema que foi denominado ali da Operação Penalidade Máxima, só que num determinado momento ele desistiu de fazer parte daquilo. Aí ele passou a ser ameaçado com fotos de armas, com fotos da família dele, e aí, a partir dali, ele conseguiu reduzir bastante as penas dele, tanto em âmbito desportivo quanto em âmbito penal, se eu não me engano. A maior parte dos atletas, criminalmente, fizeram um acordo de não persecução penal. Não me lembro de nenhum atleta que tenha decidido, de fato, encarar a persecução penal ali na íntegra. Boa parte deles fez um acordo de não persecução penal, que é uma forma de acabar com o processo antes mesmo dele começar. Mas o Bauerman, ele tinha essa diferença no caso dele. Então, ele foi ameaçado, que é outra forma também que manipuladores de resultado agem. Isso na Ásia é muito comum, tem vários casos comuns.
E a outra é relacionada a apostas esportivas. Com relação a essas relacionadas a apostas esportivas, eu não deu tempo de eu atualizar esse slide. Aí a informação de 22 saiu a de 23, o número é parecido, mas o importante é, o Brasil continuou sendo, no ano passado, o país com mais partidas suspeitas de manipulação de resultados. Então, o Brasil é líder nisso, e isso gera esse buzz, assim. Por que o Brasil é líder? Por uma série de fatores que envolvem, desde salários baixos, falta de regulamentação no mercado de apostas, fácil acesso da vulnerabilidade social dos atletas, fácil incursão das pessoas nos treinamentos, enfim, que também é uma matéria para outro bate-papo aqui em outro momento, mas o Brasil é líder nisso. Todas essas coisas que estão aqui, eu não vou ler uma por uma, porque também não é o escopo aqui, mas todas essas coisas, elas podem ser consideradas manipulação de uma partida sob o ponto de vista desportivo. Aqui tem um outro vídeo, quem quiser depois eu posso mandar essa apresentação, que é de um caso do Campeonato Paulista A3, então a terceira divisão de 2020, em que os atletas de uma equipe aqui do interior de São Paulo, eu vou falar porque é público, que é o Barretos, eles receberam R$5.000, já foram condenados, para perder essa partida de 4-0. Esses daí são os últimos minutos da partida, em que eles estão perdendo já de 3-0, só que a agremiação que jogou contra eles era tão ruim que não conseguia fazer de jeito nenhum o quarto gol. Então chega um atleta agora nesse momento e faz um gol contra, porque assim, nem ele aguenta mais não chegar ao resultado. Aqui é um outro tipo de manipulação que está relacionada a escanteios, então quem entende de futebol vai achar bem estranho esses vídeos. Eu passei numa apresentação para atletas na Copinha, que é a Copa São Paulo aqui de futebol, que é com atletas de base do Brasil inteiro. Eles ficam enlouquecidos, os atletas, com esses vídeos, porque eles com certeza entendem muito melhor que eu de futebol e de comportamento dentro de campo. Mas fato é que a manipulação de resultados ela acontece e ela tem consequências. As consequências criminais, elas estão previstas na Lei Geral do Esporte, nos artigos 198, 199 e 200. 198 é o equivalente à corrupção ativa, então é daquele que oferece uma vantagem indevida para o atleta, seja ela financeira ou não, ou que paga essa vantagem indevida, que entrega essa vantagem indevida, seja ela, de novo, financeira ou não financeira, para que ele altere o curso natural de uma partida. O 199 está relacionado à corrupção ativa, à corrupção passiva, que é do atleta que solicita ou recebe. Então, assim como a corrupção são crimes de mera conduta, você não precisa efetivamente atingir o resultado manipulado, mas simplesmente ao atleta solicitar, ele já tá, a conduta já é considerada consumada. E aí eu estou dizendo muito atleta, mas quem pode manipular? Qualquer pessoa que de alguma forma possa exercer influência durante uma partida. Então, atleta, dirigente, comissão técnica, árbitro, agente, empresário. E por isso mesmo, todas essas pessoas, pela legislação de apostas, a Lei 14.790, são proibidas de apostar. Então, eu estou procuradora do TJD, do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo. Como eu estou procuradora do TJD, eu sou proibida de apostar. Então, eu não posso entrar num site de aposta e fazer uma aposta ali, nem em absolutamente nada. Posso apostar em NBA? Não, não posso, porque a lei me proíbe de fazer isso. Existe algum controle sobre isso? Sinceramente, não. Mas esse controle, em algum momento, vai chegar conforme a regulamentação. Então, se tem alguém aqui que está acompanhando que tem alguma ligação direta com alguma entidade de organização ou de prática esportiva, minha recomendação é não correr riscos fazendo esse tipo de aposta. E o terceiro crime previsto é daquele que frauda por qualquer motivo, então, ainda que sem vantagem nenhuma, o resultado de uma competição ou um evento a ela associado ao curso de uma partida. Além dessas consequências criminais todas, esses envolvidos eles estão sujeitos a penalidades em âmbito desportivo, que então aqui o primeiro ponto é o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que quem penaliza é o TJD e o STJD. Pegando o exemplo do Caio da Operação Penalidade Máxima, os atletas eles foram condenados pelo STJD. O STJD ele decide então encaminhar esse resultado para o Comitê Disciplinar da FIFA.
E o Comitê Disciplinar da FIFA ele resolve aplicar em âmbito global essa condenação dos atletas aqui pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo Brasileiro. Os próprios regulamentos das competições, eles prevêem também penalidades para aqueles que manipulam resultados de competições. Então, isso mostra que a CBF e as federações estaduais, principalmente o que eu posso dizer da minha experiência, que aqui é a Federação Paulista, estão bem preocupados em prevenir esse tipo de coisa. Aqui tem uma série de notícias, e aqui o último eu já vou parar de apresentar, ainda que eu não vá parar, ainda não vá concluir minha fala, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte, que essas manipulações elas são bem difíceis de serem identificadas. Então, no momento em que a gente tem uma CPI pelo Senado, e aí falando num aspecto de advocacia criminal aqui, a gente sabe como e por que as CPIs são feitas e como elas são conduzidas. A gente tem uma CPI que não é a primeira CPI em que se pretende apurar fatos relacionados ao futebol. É um assunto que traz bastante ibope, que traz bastante mídia, muito buzz assim, no que acontece. Para vocês terem como referência, uma CPI que foi feita depois da Copa da França, para falar ali a CPI da CBF, depois o Brasil perder a final da Copa da França, o Ronaldo Fenômeno, ele é chamado para prestar depoimento, e a pergunta que é feita para ele, a primeira pergunta que é feita quem estava indicado para marcar o Zidane na final? Então, eu vejo a CPI com muita cautela, porque para perder as coisas, perderem o rumo depois de algumas sessões e não se investigar nada, é um risco, a gente sabe. A experiência de CPIs no esporte mostra que isso pode acontecer. Os próprios senadores que estão nessa CPI já levantaram esse risco nas 2 sessões públicas que aconteceram, mas a gente espera que alguma coisa seja ali, enfim, minimamente investigada e quem sabe descoberta. Caso alguém esteja se perguntando, mas e o John Textor, o que ele está falando? Então, as manipulações, como que a gente chega hoje em tribunais de justiça desportiva e até as autoridades penais a dizer, essa partida foi manipulada ou não foi manipulada? Será que esse cara era um perna de pau ou será que esse cara, de fato, estava agindo de maneira criminosa, de maneira ilícita? Existem sistemas por meio de inteligência artificial que eles coletam os dados dos sites de aposta e eles mapeiam um padrão esperado de conduta. Então, você tem ali um gráfico que é uma partida como essa, o padrão esperado do apostador num gráfico, ele é assim. Porém, nessa partida específica, o gráfico, em vez dele seguir esse padrão normal, o gráfico ele vem num padrão que ele começa com a odd, que é o fator multiplicador da aposta, ele vai começar no lugar certo, mas aí ele começa a oscilar de maneira diferente. Isso faz com que se levante ali uma red flag, ali um alerta acendido, aceso, sei lá, já perdi aqui o português, mas esse alerta é ligado, e aí como esse alerta é ligado, especialistas que são denominados oficiais de integridade, eles vão analisar a movimentação desses atletas dentro de campo ou a movimentação desses árbitros, as decisões desses árbitros, qual que é o retrospecto dessas pessoas, se eles já passaram por outras partidas que foram gravadas como suspeitas, por quais clubes eles passaram, quem são os empresários. Então, essas empresas de inteligência artificial, pelo menos as que prestam serviço para a CBF, que é a Sport Radar, e a que presta serviço aqui na Federação Paulista de Futebol, que chama Sports Performance Integrity, que é SPI a sigla, elas são afiançadas, inclusive, pela FIFA. Na CPI, o John Textor, ele traz informações de uma empresa que se chama Good Game. Não é uma empresa com referências internacionais que sejam relevantes. A última, ela começa a partir de um resultado de manipulação no handball de 2012. Esse é o último relatório assim de relevância que essa empresa tem. Ela não tem grandes clientes, então não dá para a gente atestar o quanto é válido esse relatório sob uma ótica ali de CASE, que é a Corte Arbitral Superior do Esporte, que acho que o Léo Andreotti, que é um italiano, já veio aqui falar para vocês, direto da Itália, pelo que o Caio me contou. Então, a gente está nesse momento de olhar para a CPI com um pouco de cautela para entender se o que vai ser investigado vai chegar a essa conclusão de que precisamos reformar o futebol brasileiro de modo a ter mais integridade,
é se estamos diante de uma pessoa que trouxe acusações indevidas sobre outras pessoas e por isso mereça ser penalizada, ou um terceiro caminho, que é o caminho pelo qual eu torço efetivamente, que é vamos regulamentar de maneira correta o mercado de apostas, para que essas empresas elas façam um monitoramento efetivo, para que haja colaboração entre as autoridades e para que esses manipuladores eles parem de querer agir aqui dentro do Brasil, porque eles não vão parar de agir. As apostas esportivas, elas existem desde que o esporte existe. A primeira notícia de apostas são da Grécia Antiga. E desde lá já havia manipulação de resultados. Então isso vai continuar acontecendo do mesmo jeito que a gente vai ter sempre tráfico de droga enquanto droga for proibido, do mesmo jeito que a gente sempre vai ter crime de furto e todas as outras condutas. Isso vai continuar acontecendo. Isso é impossível de você extirpar de vez porque é uma conduta criminosa. É normal, isso acontece. Mas é tentar, tanto quanto possível, poder tirar esses criminosos, porque muitos deles já são relacionados a uma criminalidade organizada, tanto no Brasil quanto no exterior, tirá-los aqui do cenário nacional. Acho que é por aí a minha introdução, que eu já falei mais do que eu pretendia, mas se ninguém me para, eu vou falando. Não, super interessante, Mariana. Você traz dados aqui realmente que para muita gente é de total desconhecimento, né? E ao mesmo tempo a gente também para e pensa, realmente, é algo que já deve acontecer já há muito tempo. E ter a tecnologia hoje em dia, né, como você mesmo disse, inteligência artificial, cruzando dados, trazendo todas essas informações, acho que isso ajuda e muito também no combate, na regulamentação e etc. Agora, como curiosidade também, como que funciona nos outros países? Como que é essa questão, não só de apostas, mas desse trato da corrupção? Porque para a gente a corrupção privada não existe, né? No outro âmbito. Então é uma corrupção. É a primeira vez que a gente traz a regulamentação da corrupção privada, no âmbito privado. Então você já trouxe para a gente uma explicação do porquê, né, de entrar nesse ambiente privado que, ao mesmo tempo, tem uma confusão aí com o público, mas como que funciona isso nos outros países? Como que você enxerga isso? E eu não sei se na exposição de motivos traz alguma outra questão também que possa justificar essa tipificação agora através dessa Lei Geral do Esporte. Então, vamos lá. Ao redor do mundo, a gente tem vários países em que a corrupção privada ela é crime, ponto final. Então, em Portugal, que foi o exemplo que eu dei, a corrupção privada ela é crime, ponto. Nos Estados Unidos, a corrupção privada ela é crime, ponto. Então, se a Débora aqui, para ter como exemplo, tiver algum ato que ela deveria fazer de ofício e por isso eu apagasse, se a gente estivesse nos Estados Unidos, ela e eu estaríamos sujeitas a sermos penalizadas. Aqui no Brasil, não, porque a Débora, no caso, não tem nenhuma relação com uma entidade de organização do esporte. Porém, eu, por exemplo, eu sou contratada por algumas entidades para prestar serviços. Se alguém, em algum momento, vier hoje querer me remunerar para um parecer sair de forma não condizente com aquilo que seria feito, mediante o oferecimento de uma vantagem devida, eu seria penalizada. Então, aqui no Brasil, o legislador ele escolhe criminalizar a corrupção privada tão somente em âmbito esportivo. Na exposição de motivos, o legislador vem e fala desse cunho, desse interesse público no esporte. E menciona o histórico de situações em que entidades de administração do esporte elas foram objeto de supostas condutas de corrupção aqui no Brasil e que não foram punidas justamente por não haver essa tipificação. Então, aqui no Brasil, muitas vezes as leis penais elas são feitas para atender a claque, né? Então, para atender a plateia, para atender
o chamado do público ali que clama por alguma criminalização. Então, foi o caso, por exemplo, da criminalização das condutas relacionadas à manipulação das competições pós-máfia do apito. Então, na primeira alteração grande legislativa que acontece da legislação esportiva aqui no Brasil, pós-FIFA-Gate, pós todas as apurações que foram feitas posteriores à Copa do Mundo, posteriores aos Jogos Olímpicos, se levanta, então, essa bola e aí se coloca ali na Lei Geral do Esporte esse crime. Basicamente é porque aqui no Brasil as leis são feitas assim, você tem casos em que não é possível criminalizar e aí depois alguém tem aí ideias e se aumentam penas e nesse caso se criou um tipo penal específico que ele tutela ali esse bem jurídico que é o interesse público no esporte. Acredito que a gente já Só tem... colocando, o Mari, complementando essa questão das casas de apostas, elas estão tão inseridas aqui no Brasil que, se você pegar os maiores patrocinadores dos clubes de futebol, são casas de apostas esportivas, né? Hoje eles patrocinam o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os grandes clubes, então não existe outra saída, eu vejo, de regulamentá-las e desde que elas cumpram toda a legislação aqui do Brasil, né? Então, na minha opinião, as casas de apostas não são inimigas do esporte, né? Acho que elas precisam ser regulamentadas, precisam ter um controle ali, mas elas são importantíssimas para a economia do esporte, né? Eles são grandes incentivadores, então eu acho que não é demonizar a casa de apostas, né? E sim regulamentá-las e até porque a questão de manipulação, a própria casa de apostas, ela também é vítima, né? Porque ela vai ter que despender um valor para um apostador que não agiu com as regras, né? Que tentou, de alguma forma, manipular o resultado. Então, eu acho que essa regulamentação, ela vai beneficiar todo mundo aí que participa do esporte, aí, direta e indiretamente. Sem dúvida nenhuma. A gente tem hoje do Campeonato Brasileiro Série A, que é a principal divisão de futebol, tem o patrocínio Master, que é aquele que vem na frente da camisa, só quem não tem casa de aposta Corinthians, Palmeiras, Inter e Grêmio. Não, o Corinthians tem, acho que o O Palmeiras... Corinthians agora tem. O Palmeiras não tem, que é a Crefisa, no Rio Grande do Sul, 2 são Banrisul, talvez o Flamengo, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, é um dinheiro que é importante para o esporte, é importante em termos de arrecadação tributária, isso já existe. Eu não acredito na autorregulamentação do mercado para coisas que tenham interesse que seja preponderante, então acho que é importante sim o Estado intervir e de alguma forma estabelecer ali balizas que sejam relevantes. Eu vi que a Verônica mandou aqui no chat uma pergunta, que é uma dúvida: como que a lei trata as pessoas relacionadas àqueles proibidos de apostar? Exemplificando, eu sou proibida de apostar, exerço influência em uma determinada pessoa e um parente meu aposta em meu interesse. Então, a lei, ela também veda. Então, ela veda até o 3º grau. Então, nem pais, nem avós, nem filhos, netos, e nem colaterais. Então, nem irmãos, primos, cônjuge de pessoas relacionadas assim, elas não podem apostar. E aí, a partir daí, chega num outro case aí interessante, que ainda não tem conclusão, mas que não aconteceu no Brasil, mas o Paquetá, que é um atleta de seleção brasileira, ele está investigado na Inglaterra por manipulação de competições, então por corrupção esportiva, porque uma dessas empresas de inteligência artificial, salvo melhor juízo, a própria Sport Radar, que foi essa que eu exemplifiquei, que é com quem a CBF tem contrato, identificou que durante uma partida da equipe em que ele jogava, houve um número absurdo de apostas esportivas na Baixada Fluminense para que ele tomasse um cartão que ele de fato tomou, para que ele cometesse um pênalti que de fato ele cometeu naquele jogo. Então, esse rastreamento foi possível porque lá na Inglaterra, que é o país que se tem como modelo de regulamentação do mercado de apostas, existe um órgão governamental que cuida desse monitoramento junto com as casas de aposta, que recebe suporte de diversas empresas de inteligência artificial que elas se comunicam entre elas. A Interpol, ela tem um relatório publicado sobre isso que já é bastante antigo, então do início da década de 2010,
já tem um relatório da Interpol que se debruça sobre esse fato. Então, voltando um pouco para outro tipo de corrupção, o esporte ele chega muito atrasado em questões que são substanciais. Eu comecei esse processo de me interessar por direito esportivo e para o esporte em 2015, 2016, talvez. Eu comecei a escrever ali uns artigos, falar com algumas pessoas. E eu me lembro, o meu primeiro artigo publicado sobre direito esportivo é um artigo que fala de compliance, criminalidade e futebol, que aí eu falava ali naquele artigo que saiu aí num livro, acho que 2017 ou 2018, não lembro mais, falava ali, e aí eu me lembro que eu falava de compliance no esporte, que era um assunto que no direito penal já era uma coisa que a gente já falava há muitos anos e ninguém nunca tinha ouvido falar de compliance. Eu escutei de uma série de pessoas. Isso nunca vai pegar no esporte. E hoje o tema novo no esporte, em que está todo mundo dizendo que nunca vai chegar, é ESG, então é ESG. Mas vai chegar, já está chegando. Então, o esporte ele acaba se atrasando para debater algumas circunstâncias. Mas políticas de governança, elas cada vez mais vêm sendo implementadas, políticas de compliance. Você tem organizações que já são muito sérias e que ficam colocando, de alguma forma, a faca no pescoço para compelir que outras organizações sejam sérias. Houve essa intervenção legislativa ali para criminalizar a corrupção privada, que a gente vai esperar para ver ao longo do tempo se isso vai ser um tipo penal que vai ou não pegar. No que se refere aos tipos relacionados à manipulação de resultados, então a corrupção desportiva, você tem ali um histórico pós-máfia do apito. Você tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você tem um único caso em que houve pena de prisão, condenação por prisão, ainda que fosse um crime de 2 a 6 anos, que é da Operação Game Over. Todos os outros casos, como são crimes de penas baixas, eles se resolvem em acordos de não persecução penal, ou muitos outros tantos foram prescritos, ou os juízes não consideraram as provas suficientes para condenação. Então, para quem hoje, como eu, milita nessa área, é um trabalho árduo e que a gente vai enxugando gelo bem para enxugar gelo sempre, porque acabar vai ser muito difícil. O Vicente, inclusive, ele fez aqui um comentário no chat que a gente tem na Câmara o Roberto Armelin, que é responsável pelo compliance ESG do São Paulo. São Paulo está saindo bem na frente sobre isso. Eu conheço o Armelin. O São Paulo está bem na frente. São Paulo está participando do Pacto Sul do Esporte. Então, o São Paulo recebe alguns eventos de uma organização internacional que chama SIGA, que é Sports Integrity Global Alliance. São Paulo cedia, então ele é bem ativista assim nessas circunstâncias relacionadas a ESG e governança. É bem legal. E a gente podia aproveitar, inclusive, o Vicente, que apareceu aqui no chat, e agora, sim, né, responder a pergunta que ele iniciou, ele quis spoiler, né, da questão da corrupção. Então, Vicente, eu não sei se você não quer repetir a sua pergunta para a Mariana, ou se você já se deu por satisfeito aqui na fala dela. Aí ele riu e falou que está satisfeito. Obrigada, Vicente. Então tá ótimo. Gente, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Caio? Não, da minha parte, sempre a Mari é brilhante aí na explanação. Quem conhece sabe aí que toda vez que ela fala, muitas coisas ficam esclarecidas aí. Então, acho que passamos por os pontos principais aí. Tem muita coisa para falar, como ela disse, talvez dá para fazer um webinar de cada um dos pontos aqui para discutir. Tem muita coisa para falar, mas acho que, no geral mesmo, acho que os pontos foram todos muito bem explicados aí, esclarecidos. Não, excelente, excelente apresentação, ponderações, e, enfim, temos muito ainda para ver, né? Eu acho que, por mais atrasado, né, como você mesmo trouxe,
essas organizações esportivas, de certa forma, elas também, né, saíram à frente de todos aqui, trazendo regulamentações, trazendo agora questões que eu acho que é uma tendência aqui para o âmbito criminal, né, de trazer essa questão da corrupção privada. Então, eles inovaram aqui nessa questão. Vamos ver como vai funcionar, né? Eu acho que a gente tem muitos assuntos aqui sendo tratados, então foi realmente muito interessante, Mariana. Te agradeço novamente. Eu que queria agradecer, então, para encerrar aqui, de minha parte, queria muito de novo agradecer vocês, dizer que estou sempre à disposição para a gente conversar sobre o que vocês acharem interessante a gente falar. Obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada a todos e uma boa tarde, né? Boa noite, um bom final de dia. Obrigada, Caio. Obrigada, Mariana. Obrigada, Vicente. Até logo.